paz do Senhor, querido professor, querido aluno, a você que nos visita aí, o nosso canal Espaço EBD, seja muito bem-vindo. E a você que já é inscrito no nosso canal, Deus abençoe, né? Continue nos acompanhando aí, já também deixando aí o convite, né, aos nossos visitantes do nosso canal para estarem se inscrevendo e ative aí o sininho, né, para estar recebendo aí as notificações em primeira mão, né? E nós estamos entrando aí na nossa lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, da revista, da edição especial, que vem com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Glórias a Deus, né? Nós estaremos aí, como já foi dito, tratando da lição de número 5, do dia 2 de agosto de 2020, que vem com o tema Zorobabel recomeça a construção do templo. Olha, para você que não teve aí acesso, né, às outras lições, nós temos aí os vídeos gravados, já tudo certinho numa playlist, e você pode estar assistindo aí, né, para você estar se atualizando nas lições e daí continuar assistindo aí os nossos videoaulas, as nossas aulas comentadas, não é mesmo? Vamos aí. O nosso texto áureo, ele está lá no livro de Ageu, capítulo 2, no versículo 10 e 18, que diz assim: Ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, pondo o vosso coração nestas coisas. A nossa verdade prática vai dizer assim: sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. Em Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12. E em Zacarias, capítulo 4, versículo 6 ao 10. Glórias a Deus. A nossa lição, ela vai estar tendo aí seus tópicos, seus subtópicos, né, e os seus exemplos aí, né, abordando aí dentro da nossa lição. Hoje nós estaremos tratando aí de 3 tópicos, né, mais os seus subtópicos, trazendo aí toda a parte da reconstrução do templo. Da nossa parte introdutória aí, nós vamos já estar entrando na nossa lição, que diz assim que nós vamos estar falando hoje da construção que foi parada, né, por 15 anos devido à carta, né, que os samaritanos escreveram aí ao rei, né, dizendo coisas absurdas sobre a reconstrução do templo, né. Nas nossas lições anteriores aí já foi tratado a respeito desses problemas aí que o povo de Israel sofreu, né, o povo judeu sofreu a respeito da reconstrução do templo. E agora essa lição vai estar também já trazendo, né, a vitória do povo de Deus, né, a confirmação das promessas que Deus já tinha feito para aquele povo, da reconstrução do templo, a sensibilização do rei Ciro, né, o despertamento do rei Ciro. E vamos estar aí também falando de mais outros assuntos aí, né, dentro dessa lição, tratando aí dos profetas e mais coisas aí, né? Vamos aí já no nosso primeiro tópico, que vem com o tema dizendo assim: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro subtópico: Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu, lá em Ageu, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: E depois levantou Zacarias, em Zacarias, capítulo 4, versículo 1 e 6. Não vieram atendendo o convite dos líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Nós vamos ver agora aqui,
né, que Deus envia dois profetas, Ageu e Zacarias, para estar trazendo, né, a esperança para aquele povo, trazendo a expectativa de novo para aquele povo, né, trazendo alegria, o ânimo. E vamos ver aí dentro da nossa lição o que Deus mostra, né, através desses dois profetas, o que Deus fez através dos dois profetas. Né? Será que eles sofreram retaliações de novo para poder estar efetuando essa reconstrução do templo? Né? Será que eles tiveram aí problemas de novo com os samaritanos, né? Aqueles que vivem das desgraças alheia? É isso que esse povo samaritano, já para você que não acompanhou a videoaula anterior, é isso que representa esse samaritano, as pessoas que vivem dos fracassos das outras pessoas, né, que se alegram com o choro das outras pessoas. Então, nós vemos aí na lição anterior que o templo foi parado devido a essas pessoas, né, que atrapalharam a reconstrução do templo. Mas agora Deus levanta dois homens, Ageu e Zacarias, para trazer a esperança aos aliados, né, aos representantes daquele povo judeu. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Primeiro exemplo aqui, Zorobabel, um líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Quer dizer que Deus falou pessoalmente com Zorobabel, algo que só ele saberia. Deus, conhecedor da influência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Que mensagem foi essa? Vamos ver. A mensagem de Deus veio sobre a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Essa visão diz assim para nós: Deus lhe mostrava um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que uma das lâmpadas precisavam tinha que fluir através dos canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com as duas oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que alegria ouvir isso da boca de um profeta, uma pessoa, né, que ela é mediadora, uma pessoa que ela recebe da palavra de Deus e entrega, né, para o Zorobabel ali essa visão que ele teve, se tratando a respeito da reconstrução do templo, se tratando a respeito do povo judeu. Né? Que bênção, que alegria que ele deve ter ficado neste momento, né? Se maravilhou a respeito disso. E mais abaixo um pouquinho, vai dizer assim: as dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Está tudo reto. Né? Então não existe dificuldade aos olhos de Deus. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabaria a construção do templo. Mais uma vez Deus reforça, né? Mais uma vez Deus sela a palavra dele através do profeta Zacarias. E o segundo exemplo foi com Josué, né? Josué, o sumo sacerdote, o líder espiritual do povo, também recebeu uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com as vestes sujas. A mensagem de Deus para ele foi o perdão de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas, né? E que pusesse sobre a sua cabeça uma mirra limpa. Olha, mirra, na nossa lição aqui, se a gente for tratar dessa mirra aí, para quem não conhece, é uma espécie de cobertura na cabeça, né?
uma espécie meia ponte aguda. Vamos se dizer assim, como se fosse aquelas coisas, aqueles chapéus, né, que eles usam geralmente na igreja católica, né? Aquilo dali é uma mitra, né? É uma mitra que foi colocada na cabeça de Josué, né? Isso é bem interessante, estarmos tratando desses pequenos detalhes para a gente poder entender, né, o simbolismo dessas situações também nas nossas lições. E o exemplo número C aqui, ó, o povo recebeu também uma mensagem de Deus. Deus também, além de tratar com Zorobabel, Josué, e Deus fala também com o seu povo, né, para trazer o ânimo para aquele povo. Vamos ver o que Deus falou para eles. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequências da omissão frente ao dever que tinha com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. Muitas pessoas procuram o enriquecimento próprio, né, e acabam esquecendo aí, né, de buscar a presença de Deus. É isso que o profeta Ageu estava dizendo ali para aquele povo, para que eles atentassem mais para a casa de Deus, atentassem mais para o templo, né, e se esquecessem de estarem buscando aí riquezas para o seu próprio bem-estar, mas sim tratando com atenção as coisas que são de Deus. Glória a Deus, né? O profeta deu ao povo uma ordem estimulante. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. O próprio Deus estava falando através da boca do profeta Ageu para o seu povo, né, que ele se alegraria. Quer dizer que Deus se alegrando, Deus estando feliz ali com aquela situação, ninguém mais se levantaria contra eles, né? Ninguém mais atentaria contra a vida do povo de Deus. Glórias a Deus, né? Ele traz uma esperança ali para o povo através, né, da sua boca, através da palavra de Deus. Isso daí é como se fosse tivesse dado um choque naquelas pessoas, né, trazendo à tona de novo a expectativa, a esperança, a alegria, né, e lembrando das promessas que Deus já tinha feito. Glórias a Deus por isso. Segundo subtópico, o resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim os dois líderes criavam coragem, e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Mas você pensa que os inimigos ficaram contentes? Não. Vamos aqui ler mais um pouquinho mais abaixo, que vai dizer assim: quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado a ordem, né, para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do seu templo. É aquela questão que eu acabei de falar. O Senhor se alegrou porque viu a disposição do seu povo, viu a disponibilidade do povo atentar-se às promessas e se alegrou com isso, né? O povo se alegrou, o povo começou a fazer o que Deus já havia mandado, mas agora Deus se alegra com a reconstrução do seu templo. Os olhos do Senhor estavam sobre o povo, sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra, até que fosse dado um conhecimento dos fatos ao rei Dario. Olha lá, eles recorreram de novo, né? Eles recorreram de novo ao rei Dario para que fosse parado, né, aquela obra. Eles não ficaram felizes. Eles quiseram atrapalhar novamente
a reconstrução. Mas agora, não que na outra vez não tinha, eles tinham, o povo judeu tinha a confirmação de Deus, tinha a ordem de Ciro, né? Mas eles não buscaram do rei Dario para que ele investigasse mais a respeito disso. Mas agora, olha que interessante, o rei Dario mandou que os seus escrivãos verificassem o referido edito de Ciro, que se ele havia dado a ordem para a reconstrução da casa do Senhor em Jerusalém. Feito a verificação nos registros dos editos dos reis da Pérsia, foi encontrado a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dario confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Glórias a Deus! Agora o povo estava alegre completamente, porque ninguém mais, né, poderia tentar para paralisar esta construção, paralisar a obra de Deus. Terceiro tópico: o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Ataxerxes, rei da Pérsia. E acabou que esta casa, que grande bênção, o despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se, e agora com a ajuda dos profetas foi renovado, levado o resultado glorioso, né? Toda honra e glória sejam somente ao Senhor, né? Então Deus ali confirmou toda a promessa. Deus confirmou ali o despertamento de Ciro. Deus confirmou através do rei Dario, né? Dali do rei Ataxerxes, rei da Pérsia. Então esses homens nenhum quis se opor à palavra de Deus. E uma referência muito boa que eu gosto, sabe? Eu acho muito interessante. Aqui lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim para nós, né? Para a nossa edificação aqui: esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando a gente está debaixo da proteção divina de Deus, nenhum mal chega à nossa tenda, né? Nenhum mal chega à nossa casa. Glórias a Deus. Isso é muito bom para nós estarmos aí atentos ao que Deus tem falado aos nossos corações. Segundo tópico: ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Olha, além daquela questão, né, dos profetas, Deus também se manifesta, né, ali no Antigo Testamento, e deixa alguns exemplos para nós através da sua lição aqui, né, através desta lição. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Deus precisou se manifestar, né, através do despertamento e outras coisas mais que Deus fez ali para o povo judeu, trazendo a esperança, né, e também já deixando para nós aqui dois exemplos aí muito fortes do Antigo Testamento, né, que a nossa lição faz até aqui a exposição desses dois exemplos aí que com certeza qualquer pessoa que você for conversar a respeito da Bíblia, um desses nomes ele vai lembrar e ele vai citar, né, que foi uma coisa maravilhosa que Deus fez ali no Antigo Testamento. Um deles é Moisés, né, um grande líder de Deus que preparou aí para tirar aquele povo da escravidão de Faraó. Né? A gente vai ver que Deus, através de Deus ali, Deus usa
para falar com Moisés, e Moisés transmite ao povo, né, a ordem que Deus dava. E outro homem que Deus levantou aí, que a Bíblia cita ele para nós, aí foi até alimentado por corvos aí, foi Elias, né? Elias aí que desafiou os profetas, né, de Acabe, de Baal, e pela profecia, pela uma oração, né, que ele fez aí, um dos milagres que a maioria das pessoas devem lembrar das escrituras sagradas aí, foi, né, da chuva não cair por 3 anos e meio. Olha que interessante, né? A manifestação do poder de Deus através de uma oração do profeta, né? A chuva cessar por 3 anos e meio. E a chuva só veio a cair, né, quando houve aquele confronto dos profetas de Baal lá no Monte Carmelo, né? E quando ele ora, a chuva desce, né? A chuva desce ali e na verdade foi o fogo, né, que ele orou ali e consome, né, todo o altar, consome ali aquele altar, e depois disso que veio a chuva, né? E mesmo assim o povo começa ali a reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No nosso segundo subtópico, as manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Olha que interessante, nós vamos estar falando aqui agora sobre os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, né, que daí deixa até uma referência muito boa para nós aqui, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo era enriquecido por Deus com muitos dons. Escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração. Uma das partes, um pedacinho da mensagem foi assim: não desprezes o dom que há em ti. Tem muitas pessoas que têm o dom, que Deus deu, o dom de cantar, o dom de louvor, o dom de profecia, o dom de visão, o dom de interpretação de sonhos, o dom de revelação, né? O dom da palavra. Tem várias pessoas que Deus já selou com esse dom. Deus já selou, Deus já derramou esse dom em cima, sobre essa pessoa. E as pessoas desprezam, né, os dons do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele exorta novamente aqui a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. E olha que interessante. Paulo estava recomendando a Timóteo para que ele não viesse a desprezar aquilo que Deus havia dado a ele, né? Que interessante. Outra parte que eu acho muito, muito bonita na Bíblia, se tratando aí também já do nosso Novo Testamento, né? Ali em Atos 2, muito, muito lindo, né? E aconteceu ali, né, que o Senhor derrama sobre todo o povo, né, o Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. E terceiro e último tópico, o ministério de profeta e a luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 4. Primeiro subtópico. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplo A.
Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 2, os anciões vieram a Ezequiel para que estes consultassem o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Deus ficaria em silêncio. Exemplo B. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do seu pai Saul, que havia se perdido. Exemplo C. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 e 3, está registrada a consulta sobre um doente, e se ele levantaria ou não. E o profeta respondeu da parte de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 14, do 4 ao 7, tem a resposta. Exemplo número D. Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 7 e 8. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Então é como eu acabei de falar. Moisés, ele transmitia a mensagem de Deus ao povo. O povo consultava Moisés o que Deus estava propondo ali, o que Deus estava querendo, né, para eles naquela situação do deserto. Então Moisés, esses profetas aqui, eles eram mediadores no Antigo Testamento. Beleza? Nós vamos agora estar entrando aqui, ó, no segundo e último subtópico, que trata dizendo assim: o profeta na dispensação no Novo Testamento. Entre os dons espirituais, o dom de profetizar, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, estaria entre as consequências o derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias, lá em Atos, lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja um profeta. O termo profeta designa de quem tem o ministério de profeta. Esse ministério de profeta é um ministério da palavra para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Olha que interessante, muito interessante isso daqui no Novo Testamento. Vamos começar a observar um pouquinho mais aqui. Vamos se atentar um pouquinho mais aqui. Olha que interessante, ele já deixa ressaltado. Você ter o dom da profecia não significa que você seja um profeta. O Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, ele te revela e você transmite a mensagem, tá? Então você não é mais um mediador. Beleza? Vamos entender isso aí. Não é porque você recebe o dom você tem o dom de profecia, né? Você profetiza, que você seja um profeta. Vamos entender isso daí agora mais para baixo aqui um pouquinho, tá bom? Lemos em Atos, capítulo 21, versículo 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. E depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Agabo. Lá em Atos 21, 10. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo. O povo vinha até eles, né, consultar, porque eles eram mediador, né, de Deus. O povo era mediador. Deus falava com os profetas e os profetas transmitiam a mensagem de Deus. Beleza? Então, esses daí eram os profetas. Eles eram mediadores da voz de Deus. Vamos lá. E transmitiam-lhe a resposta de Deus, né? Eles eram consultados e eles transmitiam ali o que Deus tinha a responder para aquele povo. Bem interessante aqui. Mas a Bíblia diz
a lei dos profetas duram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, lá em Lucas capítulo 16. No pacto, na nova aliança. Temos Jesus como o único mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus. Então hoje, se nós buscarmos da presença de Deus, Ele nos responde. Ele confirma através da sua palavra. Ele confirma através das nossas orações, né? Então hoje nós temos acesso direto a Deus. Tanto é que o próprio Jesus diz que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existem mais os profetas que eram consultados querendo ouvir a voz de Deus. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Amém? É portanto um erro doutrinário quando alguém possui o dom da profecia, procura usá-lo para responder consultas de qualquer natureza, como um casamento, viagem, compra de imóveis e muito mais. Fica neste caso falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Lá em Jeremias capítulo 23, 21, aí vem os falsos profetas, né? Vem os falsos profetas. E aí eu deixo uma referência para você lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, né? É fundamental que todos os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia, né? Isso daí já se trata aí de uma orientação pastoral, né? Pastor orientar os seus obreiros. Mas aí está a nossa lição. Olha que interessante. Ela terminou com um tema muito abordativo aqui. Se a gente fosse abordar esse tema aqui, ele é muito expansivo. Tem vários horizontes, né? Então deixa isso daí para outra aula aí. Mas nós devemos saber, né? Devemos estarmos atentos ao que o Senhor nos diz. E a respeito disso aqui, a consulta, né? Isso daí já são os falsos profetas, né? Os adivinhos, como nós vemos aí em muitos lugares aí, né? Anúncios de adivinhos. Se quer se dar bem, né? Consulte fulano de tal, né? Jogar tarô para saber o futuro das pessoas. Ninguém sabe o futuro se não for a Deus. Ninguém sabe o nosso dia de amanhã se não for a Deus, né? Se não for o nosso Jesus Cristo. Eles sim sabem o nosso dia de amanhã. A eles pertencem o amanhã. Amém? Chegamos ao final da nossa lição, graças a Deus, né, por mais essa lição aí, junto com os irmãos. E nós estaremos tratando na lição de número 6 aí, Neemias reconstrói o muro de Jerusalém. Amém? Nós estaremos aí entrando nessa lição no nosso próximo vídeo aula. Conto com a sua presença, conto aí que você convide mais alunos, convide mais pessoas a estarem acessando o nosso canal aí, o canal Espaço EBD, né? Nós temos aí o nosso Instagram, que é @espaço_EBD, a nossa página do Facebook, que é Espaço EBD, e o nosso canal também é Espaço EBD, no nosso canal e do YouTube. Deixando também aí, vou deixar o número do meu celular bem aqui embaixo, né? Se você tiver sua sugestão para o nosso canal, está aí também. E deixe seu comentário, nos ajuda muito aí seu comentário, aquele like, né? Para ajudar no crescimento do canal. Queridos, nós estamos chegando ao final dessa videoaula, agradecendo a Deus por tudo,
né? E espero estar com vocês aí na próxima videoaula, se assim Deus permitir. A graça e paz, Deus abençoe a todos. Até logo.